Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e alerta ligado em Cotia. Eu vou te explicar toda essa situação porque já aconteceu anteriormente com jogadores do São Paulo e o resultado não foi muito bom. Então, o São Paulo que abre o olho, fique bem esperto com essa situação que a gente vai explicar aqui nesse vídeo. Fica ligado, hein? Fica ligado. Informação importante também aí sobre a venda de ingressos, né, do jogo de quarta-feira, o jogo também lá em Brasília, do Clássico Majestoso. Fica ligeiro, você que tá afim de ir nesses jogos aí também, que a informação é bem importante, é lógico. Vamos fazer aquele raio-x completo aí de São Paulo e Internacional, jogo que acontece amanhã, 6h30 da tarde, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com transmissão do Premier. E aí, será que vai ser um time titular com algumas mudanças? Será que vai um mistão? Será que vai aí um time totalmente reserva? Vamos falar bastante sobre esse jogo aí, arbitragem, muita coisa para a gente falar, e é lógico, a importância desse jogo para a continuidade do São Paulo e a manutenção do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Fechou? Deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida, é lógico, a sua inscrição aqui no canal, que é super importante, e eu quero saber a sua opinião dos assuntos que a gente levar por aqui. Já vai comentando aí a sua opinião, fechou? Para lembrar aí que no primeiro comentário fixado tem o link aí da loja Manto Tricolor, você tá vendo aí na tela, também tem um QR Code se você quiser escanear e já vai direto lá pro site, fechou? Bom, começando aqui com um giro rápido de notícias e já falando sobre essa situação do jogador da base, vamos falar sobre Igor Felisberto, exatamente, lateral direito, 17 anos, foi convocado agora, né, para defender a seleção sub-20 em nenhuma competição. Não tem competição para defender coisíssima nenhuma. É um período de testes e treinamento que vai aqui, ó, nesse período de outubro, por volta de 10, 15 dias. E quando eu falo que é para o São Paulo ficar esperto, que é para o São Paulo ficar ligado, porque o São Paulo já tem um histórico de ceder jogadores para a seleção brasileira, principalmente da base, e o jogador voltar estrupiado, para falar bem a verdade. A gente já teve um problema com o Caio Mateus, a gente teve um problema seríssimo com o Valse, né? Jogador que praticamente não conseguiu mais aí evoluir com o seu futebol, teve algumas oportunidades no São Paulo, rodou em alguns outros times, mas praticamente um jogador que tinha um super potencial, que o São Paulo contava muito, tanto dentro de campo, para ter um resultado esportivo, como também para ter um resultado financeiro. Jogador, na época, ainda antes de se machucar, já tinha sondagem de outros times importantes, na verdade, e o São Paulo já estava de olho nessa grana aí e acabou não acontecendo nada. Nem para o jogador, infelizmente, né, que não teve aí uma sequência boa, e era uma sequência promissora para a carreira do jogador, e também para o clube, para o São Paulo, que formou o jogador na base e depois acabou praticamente descartando o jogador, já que hoje ele não é mais jogador do São Paulo, acabou saindo de graça e tudo mais. E o Igor Felisberto, né, ele já vem sendo cotado, né, para a próxima temporada já começar a trabalhar juntamente com os profissionais, né? Igual o Ryan Francisco, né? Também tá jogando na base ali, vem se destacando para quê? Próximo ano, 2025, já comece a trabalhar aí junto com um grupo profissional. Então, abre o olho, São Paulo, de ficar liberando o jogador. A gente sabe que é importante para a carreira do jogador, mas a gente também fica com um pezinho atrás, porque no São Paulo a gente já tem histórico de jogadores cedidos para a seleção e que acabaram tendo problemas na sua carreira por causa de contusão. Lógico, a gente vai torcer para o Igor ir lá fazer os treinos, né?
fazer os testes lá na seleção brasileira, que ocorra tudo bem e que o jogador volte inteiro, sem nenhuma lesão. Eu acho que é principal, lógico, torcendo primeiramente para o jogador, para que não dê nenhum problema nessa fase de treinamentos na seleção sub-20, fechou? Deixa aí o seu comentário. Você lembra, né? Você lembra dos casos aí do Caiobinha, também do Valse, né? O último caso que teve não foi na base, mas no time principal da seleção, que foi o Pedro. Olha o prejuízo que o Flamengo vai ter com o Pedro, né? Um jogador aí que é super importante para o elenco dos caras, né? Artilheiro da equipe, e agora só vai poder voltar o ano que vem. Então, que o Igor Felisberto vá com os deuses do futebol fazer esse período de testes na seleção brasileira, tá? Bom, amanhã tem clássico, hein? Tem clássico majestoso amanhã, tem sim, 10 horas da manhã, né? As jogadoras do Tricolor vão disputar aí o jogo decisivo, o jogo final do Campeonato Brasileiro, clássico majestoso, Corinthians e São Paulo, lá na Neoquímica Arena, né? O segundo jogo, primeiro jogo ali no Morumbi não deu tanto bom assim para o São Paulo, acabamos perdendo por 3-1, então vai ter que ser um jogo de recuperação, vai ter que ser um jogo aí de superação das nossas meninas aí para tentar levantar esse caneco do título brasileiro. O importante, eu acho também, não menos, né, que o título, mas é importante também é que o São Paulo já garantiu vaga para Libertadores do próximo ano. Primeira vez, hein? Primeira vez que o time feminino vai jogar a Libertadores da América, tá? E sobre os ingressos, é importante saber, também já está liberada a venda de ingressos para público geral para o jogo de quarta-feira com o Botafogo. Eita, vai ser, olha, um pega para capar esse jogo. Eu já estou ansioso, não para o jogo de amanhã contra o Inter, mas já estou ansioso para esse jogo de quarta-feira contra o Botafogo, jogo que vai decidir a temporada, eu acho que das duas equipes, né? Se bem que o Botafogo está ali muito bem na primeira colocação do Brasileirão, mas também é importante para o time do Botafogo ter essa sequência e dar continuidade nessa campanha da Libertadores. Mas vai acabar por aí, porque quem é que vai passar, que eu estou botando uma fé, é o nosso Tricolor Paulista. Então já está liberado, né, os ingressos aí para público geral na quarta-feira contra o Botafogo. Eu até anotei aqui, deixa eu ver onde eu acho essa minha anotação, mais de 47 mil ingressos vendidos para quarta-feira. Então corre que ainda dá tempo para você aí, torcedor, que não é sócio torcedor do clube, dá tempo para comprar, faz uma vigília lá no site para garantir, se você quiser ir, lógico, assistir esse jogo lá no Morumbi entre São Paulo e Botafogo, tá? Outro lote de ingressos que está liberado para público geral é o jogo majestoso, dia 29 de setembro, lá em Brasília. A gente sabe que tem muita torcida do São Paulo lá em Brasília, tem bastante inscrito aqui do canal também, o próprio Belletini, que é membro do canal aqui, ele mora lá em Brasília, sempre vai nos jogos do Tricolor, com certeza já deve estar com o seu ingresso garantido para essa partida, então corre, porque também está liberado para público geral os ingressos para São Paulo e Corinthians. E detalhe, hein? Torcida única. Corinthians até tentou ali algumas manobras e tal, até porque lá em Brasília não tem esse negócio de torcida única, né? Pode ter duas torcidas no estádio, mas, né, como no primeiro turno foi lá em Itaquera, jogo de uma torcida só, agora com o mando do São Paulo, mesmo sendo lá em Brasília, jogo com torcida única, jogo apenas com a torcida do São Paulo. Mas a gente sabe que vai ter muito infiltrado nesse jogo, e para quem vai, já falo aqui para tomar cuidado, porque olha, vai ser até um jogo perigoso para ir, mas tomando os devidos cuidados, né, não vai pegar nada. E é lógico, vamos torcer bastante para o nosso Tricolor vencer essa partida também no dia 29 de setembro, tá? Bom, para a gente falar um pouquinho do jogo, já iniciar
as conversas, né, aquela resenha sobre o jogo de amanhã entre São Paulo e Inter, o Tricolor fechou sua preparação hoje aí, né? E o que a gente sabe é o que está sendo comentado que realmente vai ser aí um time reserva amanhã. Exatamente como foi contra o Cruzeiro, né? Um time reserva, já que o time estava sendo preparado, principal, né? O titular para o jogo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, né? Que foi 0-0, exatamente deve acontecer igual contra o Inter amanhã no Morumbi. Um time reserva para poupar aí os titulares, né? Ficar todo mundo descansado para o jogo de quarta-feira contra o time do Botafogo, aí sim valendo pela Libertadores, tá? Do jogo de amanhã, no treino de hoje, né? Zubeldia montou ali um time com 13 jogadores, exatamente, com 13 jogadores, com Bobadilha e Lucas em campo, né? Dando um pouco mais de minutagem ali para os jogadores, então esses dois, devem talvez aí ganhar mais minutos em campo, até porque esses dois jogadores nem viajaram no jogo contra o Cruzeiro, né? Antes do jogo do Botafogo, no Cruzeiro, lá em Minas, né? Que o São Paulo acabou vencendo a partida, não é verdade? Então, o São Paulo aí, amanhã, Zubeldia deve utilizar esses dois jogadores para darem um pouco mais de minutagem para o jogo de quarta-feira, né? Pensando que Lucas, esse é certeza, né? Que vai ser titular na quarta-feira. Bobadilha, cara, não sei não. Eu, como sempre falo aqui nos vídeos, nas lives, gosto bastante do futebol do Bobadilha. Acho que ele ainda vai evoluir bastante. Tem muito a evoluir ainda, mas, para mim, Marcos Antônio é o cara dessa posição. Pelo menos no momento que está vivendo. Bobadilha, ele acaba oscilando muito as suas apresentações, as suas atuações, não é verdade? E o que a gente viu do Marcos Antônio contra o Cruzeiro, cara, é jogo, é futebol, é jogador para ser titular do time do São Paulo na quarta-feira. E para você ver a importância desse jogo de amanhã contra o Inter, que dependendo da atuação de alguns jogadores, eles podem sim aí cavar uma vaguinha no time titular que vai a campo na quarta contra o Botafogo. Para mim, Santilongo e também o Marcos Antônio, cara, esses dois aí estão bem próximos de serem colocados nesse time titular. E o jogo de amanhã, eu acho que vai ser imprescindível para esses dois jogadores se firmarem cada vez mais e incomodarem o Zubeldia. E é por isso que eu falo que o Zubeldia está em choque, porque jogadores que estão atuando nesse time reserva estão jogando melhor do que jogadores que vêm atuando no time titular. Pelo menos não todos, mas alguns ali, como saiu o William Gomes do reserva para o titular, eu acho que está na hora de alguns outros jogadores também entrarem no páreo para tentarem garantir aí a sua vaga no time titular. Quem que você acha que do time reserva, imaginando aquele time lá que jogou contra o Cruzeiro, merece estar no jogo de quarta-feira contra o Botafogo? Quero saber a sua opinião, tá? Bom, sobre amanhã, que eu disse que é um time praticamente reserva, não vai pensando que possa ser 3 zagueiros, pode ser até uma opção, mas o que deu para observar e as informações que vêm do treinamento, da grande mídia comentando, é que vai ser o 4-2-3-1, principalmente por o jogo ser no Morumbi. O São Paulo precisa propor o jogo, o São Paulo precisa ir para cima do time do Inter, tá? Então, provável time do São Paulo amanhã para encarar o Internacional de Porto Alegre com Jandrei no gol, Igor Vinícius, o Anderson de Ferrarese e Jamal Lewis, ele mesmo que vai jogar ali pela esquerda, hein? Santilongo, Marcos Antônio na volância, Eric, Luciano e Araújo, aquele meio-campo um pouco mais ofensivo, e na frente, André Silva. Esse deve ser o provável time do São Paulo amanhã. Reserva para encarar o bom time do Internacional. Internacional está em ascensão e 2 jogos a menos, hein? 2 jogos a menos o time do Internacional tem aí no Campeonato Brasileiro. Para amanhã, mais de 30 mil ingressos já vendidos.
vai ter um bom público no Morumbi amanhã. Vamos ver se consegue bater aí uns 40, 45 mil, que é praticamente aí a média de público do São Paulo nesse campeonato brasileiro, tá? Arbitragem, que é importante, hein? Ramon Abate Abel, ele, de novo. Como assim de novo, Drex? De novo. Ele foi o cara que apitou o jogo aí contra o Atlético Mineiro, se não me engano, né? O segundo jogo no Morumbi foi ele que acabou apitando. Vai apitar de novo o jogo do São Paulo agora pelo Campeonato Brasileiro. Os auxiliares são Alex dos Santos e Thiago Henrique Neto, com o VAR de Rodolfo Toschi Marques. Parece que só tem esse cara, né, para ficar no VAR. Bom, pelo menos mal, né? Podia pintar aí algum outro nome pior que a gente sabe que nunca e sempre acaba dando contra o São Paulo qualquer tipo de decisão que fica na dúvida. E eu não estou nem falando para ser beneficiado, mas que, na dúvida, seja analisado corretamente. E praticamente todas as vezes é dado contra o São Paulo, tá? O Tricolor, que é o quinto colocado aí do Brasileirão, com 44 pontos, um ponto a menos que o Flamengo. O Flamengo joga amanhã também, no mesmo horário, contra o Grêmio. Só que o Flamengo perdeu o jogo na Libertadores. Já falou que vai com o time reserva para encarar o Grêmio. E aí é a oportunidade e a importância desse jogo contra o Inter. Porque se a gente vence o Inter e o Flamengo tropeça, o São Paulo dorme essa rodada no G4. Olha só que maravilha, hein? E tem uma sequência bem pesada, uma sequência decisiva no Campeonato Brasileiro, hein? Porque a sequência de jogos do São Paulo, a gente tem o Inter amanhã, a gente tem o Botafogo pela Libertadores, no final de semana a gente tem o clássico contra o Corinthians lá em Brasília, fora da nossa casa, mas com o nosso mando, e depois a gente encara o Cuiabá fora de casa. Lembrando que a gente perdeu para o Cuiabá dentro do Morumbi. Perdemos 3 pontos importantíssimos que naquele momento não poderíamos perder. Então, está na hora de recuperar esses pontos e ganhar fora de casa esse jogo, principalmente contra o Cuiabá. Depois do jogo do Cuiabá, vai ter, infelizmente, outra data FIFA. Vamos ficar sem jogar um bom tempo e depois, na volta no dia 20 de outubro, a gente encara o Vasco da Gama no Morumbi, que também é hora de devolver aquela goleada que a gente sofreu lá em São Januário. O Inter tem 38 pontos, como eu disse, 2 jogos a menos, então é importante. São Paulo não pode perder ponto para o Inter. Lembrando que o São Paulo já perdeu o ponto para o Inter, 0-0, jogo que não foi nem em Porto Alegre por causa dos problemas das enchentes que estava tendo lá. Vocês lembram muito bem, um Inter totalmente desfalcado, um Inter totalmente desfacelado e um São Paulo com um jogo horroroso, empatou 0-0, um jogo que era possível, era muito possível nós ganharmos do time do Inter no primeiro turno. Não ganhamos, agora, amanhã, é obrigação ganhar, principalmente porque estamos jogando em casa, tá? Retrospecto rápido, 81 jogos, né? Entre São Paulo e Inter, Inter e São Paulo, 29 vitórias do São Paulo, 25 empates e 27 vitórias do time do Inter. Como eu disse, no primeiro turno 0-0, aquele jogo horroroso, tá? Mas eu quero saber da sua opinião. Amanhã reservão mesmo, né? Para mim tá de boa o time reserva, até porque o que eu tenho em mente do time reserva é aquele time contra o Cruzeiro. E jogou bem. Espero que amanhã o time consiga desenvolver um bom futebol também, fechou? Deixa aí no campo dos comentários a sua opinião sobre os assuntos que a gente trouxe aqui no vídeo. Deixa aí também o seu placar, o seu palpite para o jogo de amanhã. E é lógico, né? Amanhã a gente tem aquela live tradicional de pré-jogo, 1 hora antes da partida, e logo após o jogo, análise e as notas no vídeo de pós-jogo. Conto com a audiência de vocês também, fechou? Então é isso. A gente volta amanhã. Tamo junto. É nóis.